realismo, naturalismo. Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo no contexto histórico do realismo, a gente precisa pontuar algumas questões. A primeira delas é a Revolução Industrial, que vai provocar mudanças muito significativas no modo de produção e na forma de reordenação da economia mundial ali no século XIX. Então, a gente tem uma multiplicação das máquinas e um crescimento do comércio. Isso tudo vai disseminar, vamos dizer assim, um clima de otimismo que vai ser associado às mudanças nos modos de produção e a possibilidade de importantes reformas sociais. Isso tudo vai gerar, vamos dizer assim, um tempo de prosperidade econômica e desenvolvimento técnico-científico. Só que, paralelo a isso, a industrialização acarretou num efeito colateral que foi acentuar as desigualdades sociais, a distinção da burguesia e da classe trabalhadora, que a gente vai chamar de proletariado. Então, os trabalhadores que agora passam a trabalhar de forma assalariada foram empurrados, vamos dizer assim, foram levados em direção à pobreza. E aí, o que acontece? Com a diminuição do trabalho, das técnicas tradicionais da lavoura, pela substituição pelas máquinas, os camponeses eles vão sair do interior e ir para os grandes centros, em busca de emprego nas indústrias e nas fábricas. Só que esses grandes centros eles não estavam, mesmo sendo grandes centros, eles não estavam preparados para, vamos dizer assim, com toda a infraestrutura para receber todo esse contingente populacional que vai migrar para os grandes centros urbanos. E aí, o que vai ocorrer nisso? Qual vai ser o contexto que vai surgir aí? A pobreza vai crescer, a mendicância, a prostituição e vão se tornar produtos dessa nova forma de organização. A gente vai ver várias invenções surgindo durante esse período. A substituição, por exemplo, dos cavalos pelas máquinas de vapor vai revolucionar o sistema das estradas de ferro. Então, a realidade das máquinas, dos transportes, vai tornar aquela visão romântica da realidade inviável e insustentável. Paralelo a essa nova forma de organização capitalista, vão surgir algumas teorias científicas, justamente para explicar essa organização, para explicar a organização da sociedade e tudo mais. E aí, quais são essas teorias, assim, as principais? O positivismo, que vai ser uma teoria que vai se fundamentar na ciência. Então, a gente vai explicar todos os acontecimentos através da ciência. Então, a certeza de que algo de fato acontece vai vir a partir do olhar científico. O determinismo é uma teoria que vai dizer que há 3 fatores que determinam as ações do homem: o meio em que esse homem está inserido, a raça, ou seja, a origem dele, e o momento histórico. Então, a gente vai ver que essa é uma corrente, inclusive, que vai estar bastante presente nos romances que a gente vai ver naturalistas. Por quê? Porque as personagens elas vão agir de acordo com o meio, com a raça e com o contexto histórico em que elas estão inseridas.
falando também, né, de industrialização, de proletariado. A gente vai ver surgindo aqui a teoria do socialismo, com Marx, né, que vai falar sobre essa questão da luta de classe, dos trabalhadores versus os burgueses, né. A miséria vai passar a ser vista com muito interesse, né, pelos cientistas. Então, eles vão estudar de onde surge a miséria, como surge essa miséria, e aí Marx acaba, né, colocando a teoria do socialismo. Então, todas essas teorias científicas, elas vão estar presentes nessa visão que o homem tem em relação à forma de organização, né, da sociedade, da maneira como ele age, e isso vai, de certa forma, influenciar os escritores. Todo esse contexto histórico que a gente viu de mudança de organização social, né, vai, como eu já falei, vai tornar insustentável aquela visão idealizada e romantizada da realidade proposta pelos românticos. Então, os autores do realismo, eles vão se caracterizar justamente pelo enfoque que eles vão dar aos temas sociais cotidianos, né? Vão buscar reproduzir com fidelidade a vida humana em todos os seus aspectos. Então, eles vão abandonar aquela descrição subjetiva e romantizada da realidade por uma visão mais objetiva e mais fiel, né? Então, a gente vai ver que os romances, né, românticos lá, eles traziam as personagens categorizadas em bem e mal. Então, a mocinha ela era muito boa, né, era sempre bonita, perfeita, o mocinho também. O vilão, o antagonista, vai ter seus defeitos bem aparentes. Então, ou seja, havia essa divisão bem clara do bem e do mal. No realismo, nos romances realistas, a gente vai ter uma mudança, né? Por quê? Porque os protagonistas vão se manifestar com personagens com personalidades bastante complexas. Então, a gente vai ter o protagonista não só sendo mostrado as suas qualidades, os seus valores, mas também seus defeitos, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, Machado de Assis construindo personagens protagonistas que vão estar ali com suas qualidades, mas também com os seus defeitos muito aparentes. Então, a gente não tem mais essa visão subjetivista, né? A gente não tem mais a valorização exacerbada da emoção. A gente vai ter mais a razão, a objetividade, a realidade sendo o enfoque do movimento realista, tá? Então, a arte realista ela vai se caracterizar justamente por reproduzir com fidelidade a vida humana em todos os seus aspectos, sejam eles bons, sejam eles ruins, com seus defeitos, seus desvios de comportamento, tá? Então, a gente vai ter uma complexidade maior quando a gente vai ver as personagens sendo avaliadas psicologicamente, né? Com seus desvios de caráter, com seus problemas emocionais. A gente vai ver que no lugar daquelas paixões banais, a gente vai ver essas paixões vão ser substituídas, né, por amores mais banais, né, por amores que vão ser movidos mais pelo interesse financeiro, muitas das vezes, ou por convenções sociais. O objetivo da arte realista vai ser representar uma realidade que permite compreender a origem das práticas e comportamentos sociais que são negativos.
de onde surge esse comportamento negativo tão característico da sociedade dessa época, né? E para fazer essa análise, né, os escritores vão adotar o quê? A razão e a objetividade, não mais a emoção e a subjetividade. Eles vão revelar uma burguesia, no caso, né, olhando aí e refletindo a sociedade, uma burguesia hipócrita e fútil que explorava o proletariado enquanto professava o amor, a justiça, a igualdade. Então Machado de Assis vai falar muito sobre isso, sobre a hipocrisia dessa sociedade que vai falar e pregar o amor, a felicidade, a igualdade, a justiça, mas quando na verdade todos os seus comportamentos vão estar enraizados em desvios de caráter, de valores, né? Vão revelar preconceitos e tudo mais. Então, pessoal, a arte realista é um retrato da realidade. Aí eu coloquei várias obras, né, de pintores conhecidos, onde a gente pode justamente nessas obras observar exatamente esse retrato fiel da realidade. A gente tem esse menino aí segurando um barco de papel, e aí a gente observa que se trata de uma imagem real, né, de uma criança, e pelo que a gente observa, com as mãos sujas, com as roupas rasgadas, ou seja, é uma imagem de uma criança que não possui qualquer privilégio, né? E os impactos que essa condição social que ela possui exerce sobre ela, né? Observe que não há nessa pintura qualquer tentativa desse pintor de amenizar as marcas do desalento em que vive esse menino, né? E aí a gente tem a figura do violeiro, do Almeida Júnior, que é uma figura que traz também o retrato desse caipira, dessa vida rural, né? Dessa preocupação do homem do campo, da vida simples, né? Também temos esse outro quadro do Belmiro de Almeida, que traz também nessa tela uma pintura realista, com um tema voltado para os acontecimentos mais triviais. No caso aí um homem que a gente observa que é um homem burguês, se mantém frio e indiferente em relação à discussão provavelmente conjugal que eles possam ter tido. Então são todas obras realistas que vão olhar para a realidade e mostrá-la tal como de fato ela é. Para conseguir essa reprodução fiel da realidade, os artistas vão seguir certas normas estéticas que foram criadas ao longo do movimento. As principais são, né? A primeira que aparece aí é o antirromantismo. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? O realismo ele vai querer desmascarar a literatura romântica, que procurava, segundo eles, falsear a realidade, mascarar a realidade, né? Então, por exemplo, quando os autores românticos traziam em seus romances relações amorosas perfeitas, isso de fato não correspondia à realidade. Por exemplo, a questão do casamento dentro do realismo, uma temática que vai ser muito abordada vai ser a questão do adultério. Então, aquelas relações perfeitas, na verdade, não eram assim tão perfeitas, né? Então, eles vão desmascarar essa literatura romântica, essa idealização proposta pelos românticos acerca da realidade. Um outro ponto, e por conta disso, né, muito associado a isso, vai ser a visão objetiva que os realistas vão ter. Então,
como pessoas, né, que vivem naquele tempo, eles vão buscar olhar e analisar a vida a partir daquele tempo, daquele momento em que eles vivem, né? Então a gente vai substituir a emotividade, a subjetividade, esse olhar pessoal, né, do autor romântico para um olhar mais objetivo. Né? Então, em lugar dos dramas individuais, o olhar realista vai focar numa sociedade em comportamentos coletivos. Então, o homem do século XIX agia assim, assim, assado. Né? A maior parte dos casamentos, né, daquele período acontecia isso e isso. Então, eles vão olhar pelo coletivo e não pelo individual. E aí, com isso, pessoas comuns vão ser trazidas como personagens, porque se eu quero falar do coletivo, eu não posso trazer uma personagem que seja que vive uma grande paixão, um grande drama específico. A gente vai trazer algo que seja de um indivíduo pertencente a um indivíduo comum, algo que seja banal na vida cotidiana, algo que esteja presente comumente nessa sociedade e nos seus dias. Um outro ponto importante do estilo realista é o estilo erudito e da linguagem popular, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter escritas dos autores obedecendo rigidamente às normas formais da linguagem, né? Então a gente vai ter uma riqueza vocabular muito grande, um preciosismo vocabular muito grande, vai estar presente também nesses romances a oralidade, marcas da oralidade, porque quando eu trago personagens do comum, do cotidiano, muitas das vezes essas personagens, elas são personagens que não possuem certo estudo, que não possuem um grau de alfabetização, e aí o que acontece? Eu preciso reproduzir fielmente esse falar, né? Que é tão característico e próprio daquele indivíduo. Então, atrelada a esse purismo, essa erudição na linguagem, a gente vai ter também marcas da oralidade quando a gente trouxer personagens que são, de certa forma, incultas. E aí isso vai tornar os escritores, né, muito mais geniais por conta disso, né? Uma outra questão é o materialismo. Por quê? Porque aonde que o realista vai buscar o seu assunto? Justamente na realidade concreta, material, e não nos sentimentos, na imaginação, na vaguidão proposta pelos românticos. Paralelo a isso, a gente tem a anatomia do caráter. Anatomia, né, a forma, né, eles vão dar forma a esse caráter, eles vão procurar compreender como é que o homem age, por que ele age assim, né, quais são os seus comportamentos, quais são os seus defeitos. E para isso, eles vão, né, estudar o comportamento do homem e também os problemas sociais que estejam ligados a esses comportamentos. Então, para isso, eles vão focar no que é recorrente, naquilo que acontece de maneira sistemática na sociedade. Então, se eu vejo lá que recorrentemente a sociedade trata o casamento como uma convenção, como um jogo de interesses, eu vou mostrar isso dentro do meu romance, através do comportamento das minhas personagens. A gente vai ver que a presença marcante da ciência e da industrialização na vida cotidiana, né, todo esse contexto histórico que a gente falou anteriormente, de ciência, de processo de industrialização, vai lançar novos desafios para os escritores. Né? A gente viu que todo esse período vai ser marcado pelo surgimento de algumas teorias científicas que surgem da necessidade que o homem tem de explicar a sua forma de organização, como ele age, por que ele obtém aquele tipo de comportamento e organização social. A gente já viu algumas. E aí, todo esse contexto, né,
com todo esse contexto de teorias científicas e tudo mais, o naturalismo ele vai surgir como um desdobramento da estética realista, ou seja, ele é uma corrente dentro do realismo. Por quê? Porque ele vai estar voltado para a valorização da ciência como instrumento de análise e compreensão da sociedade. Ele vai utilizar a ciência para explicar os comportamentos, as ações, os pensamentos do homem daquele tempo. E, obviamente, dentro dos romances, o porquê do homem agir assim e o porquê dele ter aquele comportamento em função da ciência. Então, ele vai usar a ciência para explicar tudo isso. E aí esse projeto, né, do naturalismo vai colocar justamente a literatura a serviço da ciência. Eles vão olhar para a realidade sobre a ótica do determinismo, especialmente do determinismo e do evolucionismo. A gente viu do determinismo que a raça, o meio e o contexto histórico vão determinar as condições, os comportamentos daquele homem, e a teoria do evolucionismo que surge aí com Charles Darwin, né, onde ele vai... Duas ideias são muito importantes. A primeira de que o ser humano é um animal como outro qualquer, né? Então ele não é diferente de nenhum outro animal, e a crença de que a própria natureza vai promover um processo de seleção natural onde os mais fortes sempre sobrevivem. Então aqueles que vivem sob condições sociais degradantes, obviamente a natureza vai selecionar aqueles que vão sobreviver e aqueles que não vão sobreviver. Então, como eles vão trazer essas correntes para dentro do romance, da literatura, esse romance do naturalismo ele ficou conhecido como romance de tese, porque a gente vai ver que os autores vão usar todas essas teorias científicas para justificar o comportamento dos personagens dentro das histórias. E aí, os naturalistas eles vão deixar de lado, né, toda essa análise psicológica dos personagens que era feita com os realistas, né? Os realistas olhavam o aspecto psicológico daquela personagem, sempre olhando, a gente já falou, do lado coletivo. Então o homem ele dentro do seu comportamento apresenta hipocrisia, ironia, preconceitos, injustiças. Então ele vai olhar sobre a forma psicológica das personagens, né? Já os naturalistas vão optar por mostrar esse ser humano agindo assim em função dos seus instintos básicos, da sua natureza, que é primitiva, que é animalesca, já que a gente considera que o ser humano é um animal como outro qualquer. Então ele age assim porque ele é um animal, ele está ali dotado, muitas das vezes em certas condições, a razão, né, é deixada de lado, e aí sobressai o quê? Os seus instintos mais primitivos. Então alguns comportamentos dentro dos romances vão ser explicados à luz dessas teorias científicas. A gente vai ver que para eles esses traços individuais de cada personagem não interessam. Eles vão dedicar toda a sua análise a fenômenos coletivos que caracterizam, no caso, a tese que eles vão defender, né? E aí eles vão voltar o olhar para uma classe, né, para um grupo, uma classe social, na verdade, que até então não merecia destaque, que é o proletariado. E aí a gente vai ver que muitas das vezes essa classe vai se submeter, né, vai ser fruto, né, a gente vai ver que são muitas das vezes trabalhadores de minas de carvão, de pedreiras brasileiras, marinheiros, todos ali convocados a mostrar a seguinte ideia, de que o ser humano é fruto do meio em que vive e das pressões que sofrem. Então, dentro dos romances, as personagens, né, vão ali ser submetidas a condições subhumanas, muitas das vezes, de vida, de trabalho, perdendo a sua própria dignidade, sua própria humanidade, sendo dominadas ali pelo seu instinto
animal. Então, muitas das vezes, ele age assim porque o meio em que ele vive vai fazer com que ele deixe transparecer mais os seus instintos animais e não a sua razão. Agora, falando especificamente do realismo e naturalismo no contexto do Brasil, a gente precisa ver que o Brasil, durante esse período, estava vivendo uma crise, né? A gente viu que durante esse período houve um intenso processo de industrialização, né, de desenvolvimento, e aqui no Brasil isso não aconteceu como em outros lugares da Europa. A gente ainda, na década de 1880, o Brasil não era desenvolvido industrialmente, muito pelo contrário, a gente ainda era um país agrário, monarquista, escravocrata. Somente nos últimos anos dessa década que a gente vai ter o fim da escravidão e a proclamação da República. Então a gente vai ver ali que todas as bases sociais que sustentavam a ideologia romântica, elas vão desaparecer. E aí o pensamento burguês mais conservador, que assumira, né, um poder econômico, entra em confronto com os anseios de uma classe média cada vez mais numerosa. Então a sociedade precisava de novos intérpretes para essa realidade. Então, os escritores vão começar a enveredar pela crítica social, fazendo da literatura um instrumento de análise da realidade brasileira. Então, eles vão começar a mostrar os pobres, os miseráveis, as pessoas que viviam em lugares violentos, degradados, lutando pela sua sobrevivência. A gente vai ver que o romance romântico, ele servia ali como forma de entretenimento para aquela sociedade. Agora, ele não é mais visto assim, dessa forma. Ele não é mais visto como uma forma de divertimento, mas sim como um instrumento de análise social. Então, a gente vai ter dentro dos romances uma análise psicológica, social e até mesmo científica, né, quando a gente fala do naturalismo, da sociedade daquela época. Então, a gente vai ver o interesse público por uma arte que tratasse justamente das questões nacionais, e aí isso explica em grande parte o sucesso que teve esse período do realismo e naturalismo no Brasil. A gente vai ver que esse período, né, ele se restringiu à prosa, porque a gente vai ver mais tarde que, paralelo ao realismo e naturalismo que ocorre na prosa, vai ocorrer na poesia um outro movimento que a gente vai chamar de parnasianismo, mas que a gente vai estudar mais tarde. Então, o realismo, o naturalismo no Brasil, ele se restringiu à prosa, tá? E aí a gente vai conhecendo, a partir de agora, os autores que foram importantes dentro desse período. O principal deles, a gente vai ver que é o Machado de Assis, dentro vamos dizer assim, da estética realista, e o Aloysio de Azevedo, já mais para a corrente naturalista, tá? Bom, a gente vai começar agora a falar de um dos grandes nomes da nossa literatura brasileira, Machado de Assis, literatura brasileira e mundial, porque Machado de Assis é um dos autores conhecidos mundialmente, né, por sua genialidade. Ele escreveu não só romances, mas poesias, crônicas, peças teatrais, mas ficou conhecido mesmo, né, destacou-se mesmo pelos seus romances e contos, né? E dentro dessas histórias, ele investigou as motivações, né, profundas das ações humanas, ou seja, ele fez uma análise psicológica bastante profunda da alma humana, né, que teve um alcance universal e atemporal, né? Então, quando Machado fala, né, da hipocrisia, quando Machado fala da injustiça, quando Machado fala é, da, de valores, né, ele fala desses valores de maneira atemporal, de maneira universal. O Machado de Assis, ele vai fundar, vamos dizer assim, didaticamente, o realismo no Brasil com a publicação do seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881.
E aí ele é classificado como um autor realista, mas a gente vai ver que inúmeras características presentes em sua obra vão o distanciar desse estilo, do próprio estilo realista, tá? Então a gente vai conhecer a partir de agora algumas características comuns e recorrentes em suas obras. Agora a gente vai ver algumas das características mais recorrentes assim, e principais na obra de Machado de Assis. A primeira delas é o realismo psicológico. A gente sabe que a sua narrativa, vai concentrar o seu olhar sobre o psicológico dos personagens. Vão fazer reflexões sobre as próprias experiências que eles vivenciam, né? Através desse realismo psicológico a gente consegue compreender melhor os dilemas que os personagens vivenciam, não só deles, mas também os nossos. Então os dilemas, as inquietações, as angústias pelas quais passam os personagens também são inquietações e angústias vividas por nós, leitores. Então há essa questão do realismo psicológico. E aí a gente tem também a representação de papéis sociais, porque os indivíduos estão sempre representando como se fosse em um teatro. Eles sempre estão agindo de uma maneira que não compreende de fato aquilo que eles realmente são, né? Então eles estão fingindo ser pessoas que não são. Por isso que essa representação de papéis sociais, eles estão mais ali representando um papel social para uma sociedade do que realmente sendo as pessoas que eles são. Uma outra característica é a tendência ao pessimismo. Os personagens são sempre movidos pela satisfação pessoal. Eu preciso me satisfazer pessoalmente, eu preciso satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. E muitas das vezes, essa satisfação, quando ela se realiza, gera uma inquietude, gera uma infelicidade, porque ela já se realizou. E aí o indivíduo quer mais, o indivíduo quer mais, o indivíduo quer mais. E aí ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Então, elas estão sempre movidas pela satisfação pessoal, né? E aí isso acaba fazendo com que elas assumam posturas muitas das vezes condenáveis do ponto de vista moral. Agem, para satisfazer as suas vontades, elas vão contra o que a moral e o que os bons costumes e valores determinam. Duas características, a gente já falou lá que Machado de Assis ele é caracterizado, ele é alocado, vamos dizer assim, como um autor realista, mas a gente viu que a sua genialidade o faz não se encaixar, vamos dizer assim, em um movimento literário específico, porque ele foge muito das características que o próprio realismo tem, né? E aí, essas duas que eu vou falar são características que fazem essa fuga desse caráter realista da obra de Machado. A primeira delas é a digressão. A digressão é a interrupção do curso da narrativa. Então, ele vem narrando a história, ele para essa história para fazer duas coisas: para falar e fazer reflexões sobre a própria narrativa, sobre o próprio narrar e contar, e para conversar com o leitor. Machado, em diversas obras, ele se dirige diretamente ao leitor. E aí, essa fazer reflexões sobre a própria narrativa gera uma outra característica que a gente chama da metalinguagem. O narrador ele faz reflexões sobre a sua própria obra, né? Então, fala sobre os processos de construção, da maneira como ele constrói o texto. Então, quando ele faz a referência à sua própria narrativa, a gente tem essa característica da metalinguagem. Nós vamos ver esses dois recursos num trecho bastante conhecido do seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos ver a seguir. Então, vamos lá. Começo a arrepender-me deste livro, não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro,
traz certa contração cadavérica. Vício grave, aliás ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu e escorregam e caem. Então, nesse trecho, a gente tem várias coisas para falar a respeito de Machado. Primeiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance que Machado, como eu já falei, inaugura o movimento realista no Brasil. Ele é construído através de um narrador, que ele se intitula Um Defunto Autor, porque ele começa a escrever as suas memórias depois de morto, né, que é no caso Brás Cubas, e aí ele começa aqui nesse trecho falando justamente, fazendo reflexões sobre o próprio narrar, o próprio contar. Ele fala, começo a arrepender-me deste livro, não que eu me canse, eu não tenho o que fazer, ou seja, ele começa a fazer reflexões sobre a própria narrativa, sobre o próprio contar. E, ao mesmo tempo, a gente vê a outra característica, que é justamente a direção, esse parar e falar e se dirigir ao leitor, né? Então, a gente tem aqui, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Então, ele se dirige diretamente ao leitor. Isso é um exemplo de digressão. Então, a gente tem a digressão, porque ele para aqui para fazer reflexão sobre a própria narrativa e ele conversa diretamente com o leitor. Então, a digressão é esse parar do curso da narrativa para fazer duas coisas, né? Que são essas duas que a gente acabou de falar. E aqui também tem a característica da metalinguagem, porque a gente tem a própria narrativa falando e fazendo reflexões sobre o próprio narrar. Uma outra questão que é também bastante presente na obra de Machado é essa referência que ele faz ao romantismo. No caso, quando ele fala aqui, tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Por quê? Ele está fazendo uma reflexão, uma referência, até de maneira irônica, ao romantismo, né? Por quê? Porque era o romance romântico que tinha esse curso, né? Que seguia um início, meio e fim, que tinha pressa, que era regular, que era fluente, né? Que ele começava e terminava. E o estilo de Machado, não. O estilo de Machado a gente vai ver que ele começa a narrar, vamos dizer, no caso, a referência aqui de Memórias Póstumas de Brás Cubas, começa a narrar a história a partir da sua morte, depois ele vai para a infância, depois ele volta na vida adulta, ele vai novamente na infância, ou seja, é um estilo zigue-zagueante, né? Então a gente não tem, por mais que a gente tenha um curso cronológico, né, quando ele conta da sua infância até a chegada, né, da sua morte, da vida adulta, a gente tem um curso cronológico, mas no meio desse curso cronológico há várias idas e vindas, né? E observe que é tudo fruto das memórias desse narrador. Então, não vai seguir realmente uma ordem regular, como os autores, como os leitores estavam acostumados com os romances românticos, né? Então, é bastante interessante esse trecho, porque tem inúmeras características de Machado presentes aqui. A próxima característica que a gente vai ver é a criação de personagens metafísicos, ou seja, personagens que não estão no plano físico, personagens que não são materiais. Por exemplo, o próprio Brás Cubas, que a gente viu, ele é um defunto autor, ou seja, ele é um narrador que conta a sua história depois de morto, ele não existe fisicamente, né? Então, essa criação de personagens metafísicos é uma forma também de fugir um pouco do que os realistas até faziam, que eram se basear em personagens do cotidiano, em personagens que existiam de fato, né, que estavam ali, né, no cotidiano. E aí isso faz com que ele se distancie um pouco também do estilo realista.
presença de capítulos curtos em seus romances, a gente vai ver que os capítulos são curtos e às vezes são inúmeros. O próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas tem muitos capítulos e eles são curtos, diferente dos romances românticos, onde a gente tinha um número de capítulos reduzido e os capítulos eram mais extensos. O uso do tempo psicológico, porque a história é narrada de acordo com a memória, as memórias dos personagens, a gente tem muito uso do tempo psicológico como recurso, e a gente vai ver que esse tempo psicológico, essa história sendo narrada de acordo com a memória do narrador, quebra um pouco a linearidade do romance, né? E isso também é algo novo para o realismo, que trabalhava com narrativa de começo, meio e fim. Então a gente tem uma quebra também da linearidade do enredo da história. Há um forte tom de ironia, uma das características que a gente vai dizer assim, carro-chefe da literatura de Machado é justamente a ironia, e essa ironia às vezes vem através de várias referências, né, que ele faz em sua obra a autores, a citações, que muitas das vezes, se o leitor não conhece, né, essas citações desses autores, acaba passando passando despercebida essa ironia, e o leitor não consegue perceber muitas das vezes. E essa ironia sempre para criticar comportamentos da sociedade, para debochar dessa sociedade. Machado é um um crítico bastante ferrenho da sociedade da sua época. Uma outra característica que a gente vai ver são narradores em primeira pessoa, e isso faz com que a narrativa seja mais parcial. Então, quem narra, há sempre um narrador, e ele narra sempre a história a partir do seu ponto de vista. E aí isso faz com que essa narrativa se torne ambígua, que é a próxima característica. Ela permite mais de uma interpretação, porque a gente está sempre vendo o olhar a partir do narrador. Então, há uma parcialidade aí, que também distancia das características realistas, justamente por conta deles terem essa questão mais objetiva, né, do romance. E aí a gente vai ver que ela não é uma linguagem mais objetiva como propunham os romances realistas. Há sempre essa ambiguidade. O próprio romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem sempre um olhar desse narrador que já está morto. Então, ele pode falar acerca dos seus erros, dos seus acertos também, mas até dos seus erros, dos seus desvios de caráter, com uma certa tranquilidade, porque ele já está morto, está livre do julgamento, né, da sociedade. Então ele conta mesmo aquilo que ele fez de bom e o que ele fez de ruim também. O próprio romance Dom Casmurro, onde Machado fala, né, sobre o olhar de Bentinho, se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né, há sempre essa discussão. Mas o mais interessante não é se ela realmente traiu ou não traiu, é essa narrativa construída em primeira pessoa que gera essa ambiguidade. Porque a gente tem um romance sendo contado a partir do olhar desse narrador, que possivelmente estava, né, melancólico. Ele começa o romance já falando que ele era melancólico, e isso tudo pode ser, todas essas narrativas, tudo que ele conta, né, sobre os fatos, pode ser fruto do seu sofrimento, e a gente não sabe se fosse contada sob o olhar de Capitu, se teria essa mesma proporção, né? Então, essas são as principais características que a gente vai ver no romance de Machado de Assis.